Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos aprender sobre o rádio e a televisão no Brasil. Rádio e televisão no Brasil. No início do século XX, o rádio ainda era uma invenção relativamente nova. Os equipamentos da época eram muito caros, nem sempre havia como comprá-los e ainda não existiam as estações de rádio. Quem teria interesse em investir em uma estação de rádio se ninguém tinha dinheiro para comprar o aparelho e ouvir a programação? A primeira grande transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração aos 100 anos da independência. Epitácio Pessoa, na época o presidente da República, fez um discurso que, graças a potentes antenas instaladas no alto do Corcovado, o popular morro da cidade do Rio de Janeiro, alcançou Petrópolis e Niterói, no Rio de Janeiro, e a cidade de São Paulo. Cerca de 80 aparelhos de rádio haviam sido trazidos dos Estados Unidos e espalhados por essas três cidades, muitos deles em locais públicos. No início, as transmissões de rádio destinavam-se a poucas pessoas e as emissoras contavam com a mensalidade paga pelos ouvintes. A programação tinha função educativa e cultural. Na década de 1930, as leis brasileiras permitiram que as emissoras vinculassem comerciais ao longo da programação. Assim, com dinheiro pago pelos anunciantes, o rádio tornou-se um negócio lucrativo, popularizando-se. Além de músicas, as pessoas ouviam programas de auditório e radionovelas. Os noticiários também atraíam bastante interesse, como o Repórter ESSO, especializado em notícias internacionais. Por volta de 1950, a televisão surgiu no Brasil com a criação da TV Tupi. No início, toda a programação desse canal tinha de ser improvisada, pois não havia gravações. Tudo era feito ao vivo, menos as imagens dos noticiários. As reportagens eram filmadas e os filmes eram transportados de avião e revelados às pressas para dar tempo de aparecerem no noticiário. O Repórter ESSO, que já existia no rádio, passou a ter uma versão para a TV. Mais tarde, foram desenvolvidas técnicas de gravação e a programação da televisão passou a ser mais profissional. Das radionovelas, surgiram as telenovelas, que eram um verdadeiro sucesso, tanto quanto eram os programas de auditório. Assim como os jornais, o rádio e a TV tornaram-se importantes formas de comunicação e de formação da opinião pública. Comunicação e a interatividade. No passado, havia poucos canais de rádio e televisão, e os programas buscavam atrair o maior número de pessoas possíveis. Em 1942, foi criado o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, também conhecido pela sigla IBOP. Naquela época, seu principal objetivo era saber de quais programas as pessoas mais gostavam, ou seja, quais tinham maior audiência. Hoje, o IBOP também faz pesquisas sobre hábitos de consumo e intenção de voto durante as eleições. O rádio e a televisão buscavam apresentar os programas mais populares para atrair os anunciantes de publicidade e, consequentemente, mais dinheiro. Por isso, as pessoas tinham poucas opções de canais para assistir ou estações para ouvir. Só com o passar do tempo, o número de estações de rádio e de canais de televisão aumentou e a programação passou a ser mais variada. Atualmente, ao ligar o rádio, podemos perceber que há estações especializadas em notícias, outras em esportes e outras ainda em diferentes estilos de músicas, etc. Isso também ocorre com os inúmeros canais de televisão, sobretudo da TV a cabo. Com o cinema acontece algo parecido. Existem inúmeros tipos de filmes: ação, aventura, comédia, drama, romance, animação, ficção científica, guerra, suspense, terror, entre outros. A internet aumentou a possibilidade de escolha. Podemos buscar e ver o que quisermos na hora que desejarmos. Toda essa mudança na comunicação foi possível devido aos avanços das tecnologias de transmissão. Contudo, nem todas as pessoas têm acesso a essas novidades, pois moram em regiões pobres e acabam ficando fora do mundo virtual. Isso é chamado de exclusão tecnológica ou digital. Uma das maneiras de reduzir a exclusão digital é o governo de cada país aumentar os investimentos na área social, gerando mais empregos e melhores salários para a população, o que facilita o acesso à internet e às informações digitais. Essa foi mais uma aula de história. Fique com Deus e até a próxima!